Boa tarde, vida! Aos filhos dos nossos filhos, aos amigos dos nossos amigos. Com vocês, no Nem Tudo é Só Política, Raul Alfredo no comando. E com Deus, vamos todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, porque só Ele salva. Eu não canso de dizer, um momento de tribulação, pegue na mão de Deus e vá. Vá, que Ele te levará ao melhor caminho, à melhor solução. Hoje, nessa querida tarde, porque todas as tardes são queridas, né, gente? Porque só de você já estar vivo já é um dom. Então, todas as tardes são queridas tardes. Por mais que não esteja tão querida, mas são queridas. Hoje eu estou aqui, mais uma vez, voltou aqui ao meu programa. Meu programa não, né? Meu podcast. É o maior prazer receber, porque além dele ter sido um vitorioso nas urnas, ele é um grande amigo que eu fiz no decorrer do ano. É um cara super simpático, super bacana e um menino de futuro promissor. Nada mais, nada menos que estou falando novamente com o João Fernandes. Boa tarde, João. Bom demais, gostei dessa apresentação aí, bem, quase um pastor aí falando. Pois é, querido, agora nós estamos diferente aqui. Na vez que ele veio aqui, muito bom. Ele não falou, só eu que falei. Então, dessa vez eu só foi o primeiro episódio, hein? Foi o primeiro episódio, quem esteve aqui foi o João. Agora, prazerzão estar aqui de novo. Prazer todo meu, João. Agora, com esse episódio aqui, João, quem vai falar mais é você. Então pode começar a contar a história da sua vida novamente, para quem não viu ou para quem vê de novo, porque talvez ganhou alguma novidade. Sua história de bebê até hoje, como que você... exatamente, resumidamente, claro, mas como você chegou até esse ponto de vida pública, João? Cara, pra te falar a verdade, a gente não sabe os caminhos que Deus vai trilhando na vida da gente, né? Eu nunca fui uma pessoa que de forma intencional quis entrar na política, assim, que eu tracei minha vida. Eu nunca tive parentes na política, nunca tive pessoas assim, nunca tive isso também como um objetivo desde criança. Não. Minha mãe, eu sempre fui uma pessoa assim, né, de ter muitos amigos, de conversar bastante e tudo mais. Minha mãe até brincava comigo assim, e palavra de mãe tem poder, né? Tem poder. Minha mãe falava assim, esse menino vai ser político. Esse menino vai ser político, porque conversa com todo mundo, para todo mundo, cumprimenta todo mundo. E isso quando eu era pequeno, mas isso aí o tempo passou e essas palavras foram ficando esquecidas até que acontece algumas coisas assim, né, na nossa vida que a gente eu acredito muito na realização de Deus na minha vida, então acho que pode ter sido um toque dele aí, sim, justamente com uma premonição ali da minha mãe falando ali, né, prevendo isso aí lá atrás. Palavra de mãe tem poder, né? Tem poder demais, cara, tem poder demais. Um beijo para a minha querida mãe aí, ó, porque palavra de mãe, graças a Deus, eu sou privilegiado de ter minha mãe até hoje. Que bom, cara. Com 82 anos de idade. Tá, Ó, beijo. Não vai viver muito tempo ainda. Se Deus quiser. Vai viver. Quantos anos? Como é que ela chama? Natália. Minha mãe chama Elaine, minha avó, ainda viva também, chama Cleusa. Foi de onde eu puxei muita coisa que hoje eu tenho como base, sabe? Principalmente questão de religião, principalmente, né, minha fé católica, eu puxei muito dela. Mas você começou aqui o podcast falando, muito interessante, cara. Todas as tardes são queridas, né, e tudo mais. Porque todas... É uma dádiva, né? Só de estar vivo é uma dádiva. Eu vi uma reflexão um dia, cara, que é muito interessante, só queria compartilhar, porque eu lembrei isso aqui à medida que você estava falando. Fica à vontade, João. Você sabe que aqui você não tem respício de nada, você pode falar o que você quiser, o que você bem pretender, querido. Raul, se eu te fizesse só uma reflexão pro pessoal, assim, se eu te fizesse uma proposta para você ganhar 10 milhões, você queria? Acho que todo ser humano quer, dependendo, se não for vender a alma pro capeta, todo mundo quer. 10 milhões, tá. Mas e se eu te dissesse que se você receber hoje 10 milhões, amanhã você não acorda vivo? Mas aí não adianta nada. Mas e aí todo dia você acorda vivo e tem pessoas que ainda acordam de mau humor. Ou seja, a vida vale acordar, o simples fato de acordar vale mais que 10 milhões ou vale mais qualquer dinheiro do mundo. Se uma pessoa chegar pra você e falar assim, toma 1 bilhão aqui, mas amanhã você não acorda vivo, você aceita? Não. Pois é. Tá vendo, gente? Uma reflexão muito bacana isso que ele falou aqui agora. Que a vida, ela é muito mais importante, é uma dádiva, igual ele disse, é uma dádiva e que
nós temos que agradecer e fazer a oração. Para quem tem fé e para quem não tem também fé, quem acredita em qualquer religião, é válido. Ô, João, pegando carona nisso que você disse aí, você foi candidato esse ano, correto? O ano passado? Ano passado, é. Ano passado adquiriu mais de 7 mil votos, quase. Foi 6.171, foi na raça. Na raça, uma conquista, assim, vangloriada, porque você nunca tinha sido candidato e é o primeiro suplente do Partido Novo, correto? Isso. Hoje estamos aí como primeiro suplente, trabalhando lá na Câmara para aprender como é que funciona, para quando a gente chegar lá. E, bom, ser suplente do Novo é uma baita de uma responsabilidade, porque os 3 lá são muito competentes. Claro. Os 3 ali, principalmente, eu gosto de citar muito o nome de uma específica ali, que é a Fernanda, que ela era promotora. E, assim, de certa forma, ela, promotora de justiça lá do estado de São Paulo, veio para Minas Gerais, virou candidato, foi candidato uma primeira vez, não conseguiu se eleger, foi uma candidata uma segunda vez, se elegeu e agora está aí também, se reeleita aí lá na Câmara e faz um trabalho sensacional. Então, qualquer um dos 3 ali, né, são muito competentes no que fazem ali na Câmara. Então, para mim, ser suplente de um deles ali, qualquer um deles ali, para mim é um peso muito grande. Eu tô lá na Câmara para aprender, para já chegar lá aquecido, igual um jogador tá lá de fora do campo, né? Claro. Aquecendo ali para chegar lá dentro do campo já com gás total contra o outro time, que é a esquerda no caso, que tem que combater lá dentro da Câmara. Esse garoto tem futuro, viu, galera? Tá, João, mas então vamos lá. Direita, esquerda. Você acha que isso faz bem para o Brasil ou faz mal? Ou qual é a sua opinião sobre essa polarização que vivemos hoje em dia? Todo santo dia é briga com família, é um monte de coisa que você já sabe aí, que você vai falar melhor do que eu até, pra você viver no movimento aí. Ô Raul, eu acho que na verdade muita gente que fala que essa polarização não é boa é porque não está se beneficiando dela. Normalmente é uma pessoa que às vezes é até de esquerda, né? Porque essa polarização eu acredito que a direita está levando. É só você olhar o espectro de pessoas que foram eleitas em 2022 ali, na Câmara de Deputados tem maioria de direita. Se você for olhar nas prefeituras e vereadores aí Brasil afora, também a maioria das pessoas que foram eleitas com as maiores votações são de direita. Então acho que tem quem tá levando esse duelo aí, a princípio é a direita. Então quem acaba perdendo nessa batalha, né, que são pessoas mais ao centro, pessoas mais à esquerda, acabam atacando isso como se não fosse uma coisa boa. Eu penso que a questão da polarização traz clareza pro debate de quem é quem e quais ideias cada um defende. Obviamente, não é como se fosse uma linha, né? Que pronto, agora daqui para cá, se você passa a defender isso aqui, você já é de esquerda, se você passa a defender isso aqui, é de direita. Não, é um espectro, né? São como cores, né? Não é muito bem definido assim, aí você tem um espectro ali de pessoas que estão mais à esquerda, mais à direita. Mas eu acho que isso aí traz uma clareza pro eleitor para saber em quem que ele está votando, se de fato um eleitor que se identifica como de direita, um eleitor que se identifica como esquerda, ele vai saber ali em quem que ele está votando, para não se arrepender do voto dele ali um pouco mais na frente. Então eu acho que é vantajoso sim. Agora eu acho que também tem que ter um cuidado das pessoas de entender que apesar de sermos todos opositores políticos, sim, a gente tem que entender que a oposição política ela é no campo das ideias, não contra pessoas, né? As pessoas elas não devem ser combatidas com ódio. A gente não pode, aí eu tô falando aqui, quem tá falando é meu lado mais católico, né? A gente não pode odiar as pessoas simplesmente por pensarem diferentes. Então, assim, eu acho que o campo das ideias, eles são onde acontece mesmo o debate entre esquerda e direita. E nisso, cara, eu contemplo completamente mais a direita. Eu sou uma pessoa completamente conservadora e vou debater, vou confrontar todo mundo que não pense como a mim, a fim de chegar num debate. O debate o que é? Onde a gente confronta ideias e chega numa melhor possível, né? Você tem debatido muito na internet sobre isso? Bastante. A internet é um lugar que o debate é bem acalorado, né? Acalorado. Bastante acalorado. Então, assim, vem pessoas
querendo conversar comigo no debate na internet, né? Às vezes um vídeo que eu posto, e aí a pessoa do lado de lá não concorda, aí já ali começa um debate. As pessoas, você quer dizer, da esquerda. Normalmente são pessoas mais à esquerda que falam assim, mas isso aqui que você tá falando é um absurdo, golpista, aí chama, fascista, aí começa o debate ali, né? Naquele confronto de ideias. E acontece bastante, cara, bastante, mais do que as pessoas imaginam aí esse debate acontece. Tá, tem algum político específico que debate com você ou não tem outros políticos, ou militantes só? Nessa nova onda aí, né, de jovens políticos, né, tem alguns aí que a gente acostuma reconhecendo os rostos assim, né? Tem o Pedro Rousseff aqui em Belo Horizonte, tem o Henrico também, que é de Minas Gerais, que é lá de Juiz de Fora. São pessoas ali que acabam acalorando esse debate com ainda você. mais o debate, vai lá e aquilo ali rende muito, né? Então, assim, com o próprio Pedro aí, durante a campanha, a gente teve alguns confrontos, né? Alguns embates ali. Com o Henrico nas redes sociais, eu já tive alguns embates também, a gente já marcou debate. Então, assim, essas pessoas aí, principalmente eles ali, são boas pessoas para se debater, são boas pessoas ali porque são pessoas que eles do lado de lá são jovens, que sabem o que estão falando. Do lado de cá, eu sei do que eu estou falando, sou um jovem também, então é um debate entre pessoas jovens que vão ser o futuro da política, vão ser o futuro do Brasil, que a gente está aqui construindo. Eles do lado de lá e eu do lado de cá, e a gente vai chegando num debate saudável. Eu acho que é interessante isso aí, cara. Muito bacana. Pedro Rousseff, inclusive, lá na Câmara, a gente já teve alguns trisca assim, lá na Câmara, cara, eu já fiz, por mais que hoje eu não sou vereador, né, não me elegi. Mas é o primeiro suplente. Primeiro suplente, mas assim, já tive alguns trisca com quase todos os vereadores de esquerda lá, já me olham assim um pouco torto, já não... Né? Desejando que você não entre lá de maneira nenhuma, né? Para não dar trabalho, né? Acho que eles pensam isso, que vai dar um pouquinho de trabalho quando a gente chegar lá. E é o que eu quero fazer mesmo. Eu quero levantar poeira lá. Mas você que está começando agora na política e veio sempre com êxito, muito bom. Eu saio na rua, João, e escuto, de 10 pessoas que eu escuto, 9 falam mal de política. Por que você acha que isso, os adolescentes, qualquer idade, a população está tão revoltada, você acha que não? Ou como você vê isso? Eu não sei se você já escutou falarem mal dos políticos, de corrupção, disso, daquilo outro. Isso é um assunto de todas as rodas de bares. Então, e o pior, que agora estão envolvendo os assessores que não tem nada a ver com isso, eles envolvem e falam que é mal, de ladrão, todo mundo rouba para eles. Como que você vê isso, Pedro? Dá um feedback para nós aqui, da sua visão sobre se você acha que é isso mesmo, se você acha que não, que é um exagero, o que você acha? Mas você acha que de um tempo para cá aumentou essa aversão das pessoas à política? Não, eu tô falando que eu escuto... Você sabe que sempre teve, ou sempre foi assim, e agora aumentou, ou agora diminuiu? O que você acha? Tem aumentado. Certo. Por isso que eu estou te perguntando o que você acha, o porquê desse aumento. Cara, eu acho que... bom, na minha percepção, eu não acho que tenha tido esse aumento. Eu acho que as pessoas, na verdade, até se interessam, hoje em dia se interessam mais com política, né? Eu vejo meus pais, meus avós, meus tios falando que... né, na época deles, política era sinônimo de coisas ruins e de maus políticos e de corruptos e tudo mais, porque existiu uma geração de políticos ruins e que mancharam a política, mas a política é uma coisa boa, né, uma coisa que está na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas eu tô vendo que cada dia mais as pessoas têm olhado para a política pelo menos com um olhar de tipo assim, olha, isso aqui é uma coisa que é um direito meu e é um dever cívico meu, de eu escolher meus candidatos, né, de fazer as escolhas ali. Então, pelo menos eu tenho que entender para eu fazer uma escolha. Não que as pessoas às vezes queiram participar da política de forma ativa, né, e candidatar e tudo mais, mas eu acredito que as pessoas estejam mais gostando mais da política, se interessando no sentido de tipo assim, tá, beleza, se eu tenho que resolver isso aqui, se eu tenho que votar, se a mudança parte por mim mesmo, e eu tenho que votar em bons políticos, deixa eu pelo menos saber quem são. E aí hoje, cara, eu duvido que hoje em dia uma pessoa não siga um político, sabe? A grande maioria aí segue um político, seja de esquerda ou seja de direita, pelo menos um.
sabe? Ou seja, o Lula, ou seja, o Bolsonaro, ou seja, o Nicolas, né? Ou seja, um outro deputado de esquerda. Então, assim, eu acho que a política, ela tomou um espaço no dia a dia das pessoas, pelo menos de, tipo assim, das pessoas olharem para ela e falar assim, tá, deixa eu tentar ver isso aqui para eu tentar, na época de votação, para eu saber o que está acontecendo, né? E eu acho que muito por conta do celular. Você acha que as pessoas estão mais informadas devido à internet? Eu acho que muito por conta da internet. Porque antes, ela tinha uma ou duas fontes de informação no máximo. Ou era Globo, ou no máximo era SBT, ou Record e tudo mais, né? Mas predominantemente a Globo. E acabava que ela não tinha um contraponto ali. Ela não sabia, de fato, se aquilo ali era muito verdade. Agora você tem um contraponto. Olha, se eu vejo uma notícia aqui, por exemplo... Acabamos de falar aqui da notícia da Itatiaia. STF manda oficial intimar Bolsonaro após participação em live. Sabe, isso aqui não apareceu na Globo. Isso aqui é uma notícia que eu tô vendo aqui na internet. Isso aqui não apareceu na Globo. A Globo não pega e fala isso aqui. Então a gente está tendo acesso a muito mais informação do que antigamente. Eu acho que isso gera o interesse nas pessoas de acompanhar o político dela. De querer saber o que tá acontecendo de fato para elas falarem assim, beleza, deixa eu tomar minha decisão aqui de forma consciente. Isso aqui, cara, é um maior absurdo que está acontecendo hoje em dia no Brasil também, né? Olha aqui, o Supremo, para o Supremo, o gesto foi suficiente para demonstrar que o ex-presidente teria condições de ser intimado. O cara fez uma live no quarto do hospital para um jornal, e aí o Supremo entendeu que isso aí ele já está bom o suficiente para sair do hospital e ser intimado. Que loucura. Então, assim, a gente acaba entendendo e conhecendo a política a partir da rede social. Você acha, João, que tem perseguição da esquerda pela direita? São opostos, né? Se são lados opostos, obviamente essa perseguição... Uma perseguição política? Essa perseguição acontece. Essa perseguição, ela, na verdade, ela acontece de forma natural. Agora, como essa perseguição vai acontecer... Que vai mandar se ela é legítima ou não. Perseguição, vamos dizer assim, no contraponto, né, das ideias ali, ela é natural, ela é legítima. Tanto que a direita também tem contrapontos com a esquerda e confronta com as ideias no parlamento, a mesma coisa. Agora, quando usa das instituições, quando usa do seu poder para extrapolar a Constituição, quando usa de uma influência ali para caçar tal mandato de um deputado de direita, né? Quando um deputado de direita diz algo que só por ele dizer algo é caçado o mandato, né? Ele tem retaliação, e a mesma coisa não acontece com um deputado de esquerda, aí sim tá havendo uma perseguição que eu acho que não é saudável, né? Não é simplesmente um contraponto de ideia, é literalmente uma perseguição usando as instituições, usando todo o aparato que o Estado tem para punir uma pessoa. Aí eu acho isso acontece sim. Tá. Isso acontece de forma muito clara, cara. Se você pudesse mudar... Basta a gente ver a questão do Glauber, né? O deputado lá do PSOL, lá em Brasília, que literalmente agrediu um outro e ainda não, né? Aí chega todo o aparato, né? Aí, por exemplo, a Câmara aqui de Belo Horizonte mandou uma moção, né? Os vereadores criaram uma moção para mandar para lá, em apoio ao Glauber. Cara, ele agrediu. Se o mesmo fosse feito por um deputado de direita, esse cara já estava sendo assim, preso, não só com seus direitos políticos cassados, mas estava preso, sabe, a vida dele já estava destruída. Então, assim, acho que existe um contrapeso ali que não acontece quando são pessoas de esquerda, tanto quanto são pessoas de direita, entendeu? Tá, eu tô vendo que seu celular aqui tá aparecendo com o do Homem-Aranha. Isso foi quebrado gravando algum vídeo? Não. Porque você já teve problemas com isso aí, né? Já, mas esse especificamente aqui, ele não foi quebrado por conta de gravação. Esse foi de acidente doméstico mesmo. Isso aqui é acidente, eu tava usando ele sem capinha, ele caiu e aí ele quebrou. Isso aqui foi descuido meu, mas... Geralmente quem mexe com internet igual você mexe pode correr esses riscos, né? A gente tá... exposto a isso. Exposto ao risco, né? Claro. Mas essa aí que você falou é muito interessante, porque eu já quebraram um celular meu que eu tive que comprar outro. Tanto que eu comprei esse aqui por conta disso. Quebraram um celular meu na Assembleia, inclusive. Na Assembleia lá, eu tava lá na escadaria da Assembleia ali, né? Pra entrar ali. E aí tinha uma manifestação de esquerda com algumas deputadas de esquerda. E eu não me lembro qual que era a pauta específica, cara, mas assim, eu só lembro que é o seguinte, eu fui lá,
como eu sempre vou fazer um contraponto. Eu sempre vou, onde tiver um ponto que eu não concordo, eu vou estar fazendo contraponto ali, independente se eu tô, sabe, em vantagem ou desvantagem, se eu tô ali, assim como, Raul, acho que é interessante falar, em manifestações que eu já ajudei a promover, tinha pessoas de esquerda lá embaixo que quando se manifestaram, eu falei assim, não, sobe aqui. Eu entreguei o microfone para essa pessoa, ele se manifestou, ele exprimiu as ideias dele numa manifestação que era de direita, uma pessoa de esquerda, um estudante de esquerda, foi lá e expôs as suas ideias. Depois ele desceu e eu continuei falando, e ali eu rebati todas as ideias que ele estava falando ali. Então, assim, eu abro para o debate. Agora, quando acontece o contrário, uma senhora que estava lá no meio dessa manifestação, de forma muito cortês, né, ela estava com um buquê de flores entregando para as deputadas e para as outras mulheres que estavam ali. Ela usou esse buquê de flores, olha para você ver, olha que contraditório, ela usou esse buquê de flores para dar uma bofetada assim no meu celular, e ele também estava sem capinha, eu costumo usar celular sem capinha. Aí você vai falar, mas a culpa é sua que estava usando o seu celular sem capinha. Se você pensa isso, desculpa, você é um animal, porque, pelo amor de Deus, você vai colocar agora a culpa que o meu celular quebrou para uma pessoa que bateu em mim, no celular tá sem capinha. Ela bateu... Isso não existe. Aí ela foi lá, bateu, usou o buquê de flores dela para bater, arremessou meu celular longe assim e ele quebrou, ficou inutilizado. Inclusive, eu cheguei a processar essa mulher. E aí é o que eu digo, né? As instituições, elas estão um pouco... Cara, é claro. Olha, tinha provas, tinha vídeo, tinha identificação da mulher, tinha tudo. Tinha um vídeo dela mostrando, batendo no meu celular. Ela foi inocentada. Ela não... Eu fui lá e falei assim, não, eu não quero que você me pague rios de dinheiro, não. Só manda consertar meu celular, ué. Eu quero só que você conserte meu celular. Ela foi inocentada e eu tive que comprar um celular por minha conta própria. Olha, galera, independente de ideologia política, eu sou contra a violência em qualquer circunstância. Exato. Isso aí eu tenho que dar minha opinião, porque eu sou contra a violência. Uhum. Em qualquer circunstância, seja ela da direita, seja ela da esquerda, tá? Concordo. Ou seja ela do centro, qualquer lugar eu sou contra. Concordo 100%. João, o que você, um cara inteligente como você, mudaria no país hoje? A educação. Eu acabaria com o MEC. Se eu fosse presidente, você fala assim, se você fosse... Se você pudesse mudar alguma coisa no país. Alguma coisa de forma... Ou você fala assim, não, de forma real, realista e tudo mais. Uma forma realista, claro. Cara, é difícil demais você pegar e mudar as instituições a tal forma, tipo assim, você... né, tirar o MEC, não... Eu acho que, por exemplo, a educação hoje ela é muito centralizada lá em Brasília, e de lá acontecem, né, eles disseminam para as outras esferas estaduais, municipais e tudo mais, como a educação no Brasil deve ser seguida, né, para os professores e tudo mais, e no final de toda a vida estudantil de um jovem tem o famoso Enem, né, que também é feito pelo MEC, e corrigido, e dada nota e tudo mais. Então, cara, eu acho que essa centralidade da educação em cima de um governo, eu não acho ela interessante, porque você acaba criando pessoas com viés com aquele governo que ali está. E, bom, a gente viu aí ao longo de 16 anos de governo de PT como é que eles são autodestrutivos quando tem uma máquina tão grande assim na mão, né? Com relação a todo o poder que tem na mão do Estado, quando chega uma pessoa lá incompetente ou de forma tirânica, ela usa desse poder todo para subverter. Então, cara, eu acho que o que eu principalmente mudaria no Brasil é a questão da educação. E, cara, quando a gente toca no tema educação, todos os demônios da esquerda brotam do chão assim para tentar falar assim, não, na educação ninguém mexe. Não, aí chega deputado do PSOL, do PT. Tanto que o Nicolas, por exemplo, estava na comissão de educação lá em Brasília e, assim, tentaram travar ele de tudo quanto é jeito. Aí ele foi alçado a presidente, ele foi presidente e conseguiu passar algumas coisas lá mais à direita. Mas, assim, cara, eu acho que a educação no Brasil ela tá indo de mal a pior, tanto que o Brasil está nos últimos rankings de educação mundo afora. Eu acho que é o principal. Começa tudo por aí, minha visão. Tá? Obviamente, o Brasil tem outros problemas, como saúde, segurança pública é um trem caótico no Brasil, infraestrutura no Brasil é pífia, né? Leis de tributárias, assim, acabam amarrando todo tipo de investimento que o Brasil poderia atrair, afastando esses investimentos, amarrando os empresários para deixar eles não crescerem. Mas, assim, eu acho, na minha visão, que a educação é um ponto primordial
para se mudar do Brasil. Depois, as leis tributárias para a gente deixar o Brasil crescer, tirar essas alavancas que o Brasil tá... Cara, o Brasil é uma máquina doida para deslanchar, para correr, cara. O Brasil é um dos maiores países do mundo, maior no agro, maior extensão territorial, maiores terras produtivas, maiores águas, sabe? Tem povo para trabalhar, não é como se tivesse uma população pequena também e faltasse mão de obra. A gente tem povo aqui para trabalhar, tem uma população das maiores empreendedoras do mundo, sabe? O Brasil, em nível percentualmente, é um país mais empreendedor do mundo, mais até que o próprio Estados Unidos, mesmo aqui sendo, assim, quase um cemitério de empresas. E aí, o Brasil é uma locomotiva doida para querer deslanchar, mas tem amarras segurando. E essas amarras são as leis tributárias, é o IPI, sabe? São os custos de ICMS que encarecem tudo que a gente produz aqui no Brasil. Então, cara, eu acho que essas duas coisas a gente precisa mudar. A educação, para a gente libertar esse povo, e a questão de tributário para a gente, sabe, dar liberdade econômica para o Brasil crescer e prosperar. Muito bacana. Olha, gente, esse jovem tem futuro, viu? É o João Fernandes com 23 anos, né, João? 23 anos. 23 anos, já com essa experiência vasta e deve ler muito, com certeza. Porque as pessoas que não lêem não têm essa... Ô, Raul, e deixa eu te perguntar, assim, aí eu vou inverter um tiquinho. O que você acha que o Brasil, uma coisa que você, se fosse presidente, assim, o que você mudaria no Brasil? Ó, ele tá perguntando pra Agora mim, eu vou inverter um pouquinho a ordem aqui pra jogar um pouquinho pra ele a bombinha pra mim, tá vendo? Eu concordo com você, João. A educação, ela é Maria Fumaça, ela é a locomotiva de qualquer país que queira ser de primeiro mundo, que queira ter uma evolução. Pois é. Sem educação, o país está fadado ao fracasso. País que foca na educação, você pode ver que ele já vira outro cenário muito rápido. Você vê, eu acho que a Coreia do Norte, né, a Coreia do Sul, do Sul, eles investem em educação, virou um outro país. Mesmo sendo comunista, é um país... Ah, não, então é do Norte mesmo. É o do Norte. Mesmo sendo um comunista, é um país total, que é exemplo para muitos na educação. Você já viu... Você tocou num ponto interessante. Eu também compartilho com a sua ideia. A educação é muito importante. E, cara, você já viu algumas ideias que rolam por aí, né? De que grandes empresas, big techs, atuam aqui no Brasil, né? Fazem um desfavor a toda a sociedade brasileira. Eu digo, posso dar nome aos bois? Claro, aqui você fica à vontade. Ou, por exemplo, eu já vi algumas ideias que circulam por aí, e eu não vou saber aqui te dizer o quão verídico seriam essas coisas, mas assim, é bom a gente refletir. Que o TikTok, por exemplo, as coisas que se passam aqui no Brasil, para as pessoas que usam os usuários do TikTok aqui no Brasil, são diferentes do que se passam, por exemplo, para os jovens chineses, que o TikTok é uma empresa chinesa. Lá, o próprio TikTok, ele ajuda, né, no estímulo do jovem ali, por exemplo, usar aquela ferramenta ali para aprender, né, para ter pelo menos um estímulo educacional ali. Aqui as pessoas que veem são vídeos fúteis, rápidos e que não agregam em nada. E na verdade, isso aí agora eu não estou dizendo só de especulação, eu já vi estudos que dizem que o TikTok e esses vídeos rápidos como Instagram e TikTok diminuem o QI e a memória de longo prazo de uma pessoa que usa essas plataformas há muito tempo. Porque você acaba vindo... Tá querendo dizer, tipo, para pensar, né? Fica preguiçosa. A pessoa fica um pouco mais lenta no seu raciocínio fica debilitado e tudo mais, porque você acaba utilizando... Mente preguiça. Você acaba utilizando a sua mente ali para ver, 100 vídeos de 30 segundos e você não retém deles. Se eu te perguntar aqui, você lembra algum Reels ou algum TikTok que você viu no início do dia? Não. Eu também não lembro. Então, assim, são coisas que a nossa memória... Muito rápido. Ela acaba jogando fora as coisas que acabou de absorver, porque não tem memória que guarda isso tudo. E aí, isso acaba refletindo na educação. Por quê? Porque o que se aprende dentro de sala de aula, tabuada, a tabela periódica, essas coisas assim, o menino também não consegue guardar, não consegue reter. Sabe? Isso aí é muito interessante de se pensar também. O quão autônomo o Brasil é, de fato, na questão da educação. Eu acho essas coisas interessantes, sabe? Bacana. Se pensar. Nós temos um quadro aqui, João, que já está chegando ao final do podcast. Nós temos um quadro aqui
que você já é acostumado. Você, inclusive, foi um dos primeiros que respondeu. Chama Rapidinha. E esse quadro, eu vou repeti-lo com você, mas com outras perguntas para não ficar muito repetitivo. Que droga, hein? Eu estudei aquelas perguntas de novo. Estudou com certeza e já não vai valer mais. Ou você responde com uma frase ou com uma palavra só. Vamos lá. Que você mudaria em Belo Horizonte hoje? Uai. Caramba, hein? Boa pergunta. Muita coisa, mas eu acho que... Uma só, tá? Uma frase. Construção civil. Construção civil em Belo Horizonte. Cor, João? Cor? Azul. É a mesma cor a minha também. Prato. Um prato? Arroz, feijão, angu, couve e carne de panela. Isso aí é lá de Belo Vale. É lá de Belo Vale. Cara, isso aí... Quando minha avó, cara, a minha avó me pergunta assim, ô João, quando ela quer me agradar, né? Ô João, o que você quer comer hoje? Eu falo, vó, faz o simples. Arroz, feijão, angu, se tiver uma couve e uma carne de panela, tá tranquilo. Se for arroz, feijão e angu também, tá bom. Pra mim é o simples. Família. Tudo. Deus. Meu objetivo. LGBTQIA+. Controvérsia. E para finalizar, por que você aceitou novamente o convite de estar aqui frente a frente comigo? Porque você é um grande amigo. Para mim, isso aqui é uma honra estar aqui participando com você desse podcast. A recíproca é verdadeira e você sabe que eu te desejo sucesso na sua carreira. E agora, para finalizar mesmo, pré-finalizar, manda um recadinho aí. Se for um recado solteiro, você fala um recado para as meninas. Se for casado, pode mandar para sua namorada. Casado ou namorado. Quero mandar um recado aqui, um agradecimento especificamente aqui para minha família, para os meus amigos e para minha namorada que... tem namorada, todos. Viu, meninas? Aí, ó, ele não está solteiro. Porque nós temos um quadro aqui que perguntou para mim aqui, eu sabia que você tinha namorado. A Virgínia do Calafate perguntou para você, esse garoto aí, porque nós temos vários WhatsApp que ficam mandando aqui, é solteiro ou tem namorado? Virgínia, namorando. Ele tem namorada. Já caminhando aí. Já tá caminhando, né? 23 anos, ele é o da direita, né? Conservador, então já deve estar caminhando para casar, como ele tá falando aqui. Casar, ter filhos no futuro. Quero ter muitos filhos. Mas deseja pra Virgínia que ela arrume um homem bacana. Vai arrumar, se Deus quiser. Pega com Deus que vai dar tudo certo. Virgínia do Calafate, obrigado pela pergunta. Querido. Cara, eu acho que eu queria deixar um recado aqui pra minha família, pros meus amigos, pra minha namorada, para todos que me ajudaram aí na campanha. Porque a campanha foi feita por amigos. Entre amigos e entre família. Meu pai até tirou férias do emprego dele pra me ajudar na campanha. Assim, E eu tenho certeza que eu não fui uma pessoa fácil durante a campanha, porque a campanha é muito estressante. E eu fui uma pessoa que teimosa. Acaba sendo um pouco teimosa. Mas mesmo assim, eles não saíram do meu lado, todos grandes amigos. Ali eu vi quem são verdadeiros amigos, quem são verdadeiras pessoas que estão do meu lado. E que eu queria agradecer tudo isso a essas pessoas e que me fizeram chegar aqui onde eu tô hoje. E agradecer também a Deus que sem ele nada é possível, né? Parabéns pelos seus 6.000, quase 6.200 votos. Você merece, tenho certeza que sua vitória será consagradora e é questão de tempo. Questão de tempo para você chegar lá e assumir o que de certo que o povo confiou em você, que 6.200 são 6.200 representantes que queriam que você os representasse. Parabéns, João. Sinta-se como se aqui fosse sua casa, volte Obrigado. Mais vezes. Você foi o primeiro a repetir a volta aqui. Eu sou o primeiro tudo. Primeiro tudo. E será também sempre a casa está sempre aberta. Oferecimentos aí, até esqueci, Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, IBGP, o melhor instituto do país. E Quintal, campanhas criativas. Violentamente faz qualquer campanha, você se progredir. E quem faz, passa. Determinante. Muito obrigado, João. Bom Fique demais. Com Deus, querido, e volte sempre quando quiser. Obrigadão. E da próxima vez, na próxima campanha, eu vou te ouvir mais vezes. Valeu, querido. Conte comigo.